Vamos lá então ver a continuação. Agora na apostila, nós temos o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster a respeito de Cristo como mediador, né? E isso é chamado de Pacto da Redenção. O que foi o Pacto da Redenção? Em algum momento na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram em acordo para enviar o Filho para morrer pelos nossos pecados e posteriormente enviar o Espírito para chamar o seu povo. Isso chamamos de Pacto da Redenção. Foi uma escolha feita entre a Trindade, tá, irmãos? E não houve disputa, não houve brigas, nem nada disso. A Bíblia não mostra isso. Mas há uma ideia aqui de que, de alguma forma, a Trindade entrou em consenso consigo mesmo, né? Deus consigo mesmo, podemos dizer assim, planejou a nossa redenção. É isso. Planejou a nossa redenção, fica melhor. Aí nós temos aqui o capítulo 8.1, que a gente vai dar uma lida. Capítulo 1, o ponto 1 do capítulo 8 diz o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito, ou seja, o termo eterno aqui significa que foi antes da criação do mundo, tá? E propósito significa que foi a sua vontade. Eterno propósito, algo que já estava sempre definido, não dependeu de nada para começar a ser definido, tá? Aprove Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, e o homem. O profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe toda a eternidade um povo para ser a sua semente e para que no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, para a gente entender que a Bíblia trata desse assunto, lá em Salmo 2, a gente tem um vislumbre dessa doutrina, tá? Que é a doutrina do Pacto da Redenção. Salmo 2 vai falar sobre isso de forma profética. O Salmo 2 aqui está bem difícil de achar, porque está num bolinho de páginas que está agarrado. Vamos lá. Salmo 2, leia todo o Salmo 2 depois, tá? A gente vai ter que ler só uma parte para não ficar muito grande. Versículo 7 ao 9, nós temos uma conversa entre a Trindade, né? E nessa conversa participam o Pai e o Filho. Diz o seguinte: proclamarei um decreto do Senhor, versículo 7. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Tem o uso do termo herança aqui. E as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Todo salmo trata desse plano. Mas o texto que a gente leu mostra dois resultados do plano. Um povo por herança e toda a terra por possessão, né? Aonde Jesus vai julgar com vara de ferro, né? Com vara de ferro. Esse é o juízo final. O Antigo Testamento sempre fala do juízo final, tá, irmãos? E também fala da vinda do Messias. É isso que o salmista está falando aqui. O salmista não fala quando foi feito esse plano. Ele não fala quem fez esse plano, mas ele usa termos como Senhor, com S no plural, que é de Deus aí. Ele vai usar o termo filho aqui, com F maiúsculo na área, que ficou bem interessante, já indicando que é uma profecia messiânica, tá? Isso nós chamamos de Pacto da Redenção. Ou seja, resumindo o primeiro ponto, Cristo foi escolhido como cabeça de um povo, desde a fundação do mundo. Você tem Paulo falando isso, não vou nem ler, que é Efésios 1, né? Você tem Paulo falando isso, fomos eleitos desde a fundação do mundo. Então, ele também trata do Pacto da Redenção. E você tem Deus estabelecendo que vai dar um povo para Jesus. E Deus dá um povo para Jesus. Jesus fala sobre isso. Lá em João 6, Jesus mostra, quer ver? João 6, versículo 38. Abre aí para você acompanhar. João 6, versículo 37 e 38.
até o 39 dá para a gente ver o pacto da redenção explicado por Jesus. Ó, todo aquele que o Pai me dá, já mostra o que a gente viu lá em Salmos. Todo aquele que o Pai me dá. Quando é que o Pai deu? Na eternidade, como a gente viu lá no Salmo. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Mais uma vez. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Isso também tem a ver com a expiação, porque Cristo veio justamente para que isso fosse possível. Sem a expiação de Cristo, nós não poderíamos ser salvos. A gente falou várias vezes sobre isso. E aqui nós temos Cristo falando isso, né? Ele fala, olha, eu vim para salvar aqueles que o Pai me deu. É isso. E a vontade do meu Pai é que eu salve eles, tá? Não que eu perca eles, mas que eu salve e que ainda ressuscite eles no último dia. O último dia é o juízo final, tá? Isso é bem direto, né? É bem simples de entender. O texto também vai falar da confissão, vai falar que Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei. Na verdade, os profetas, eles também refletiam que Jesus seria o profeta. O sacerdote também, como nós já vimos, e o rei também. O rei representava Jesus porque ele era uma autoridade estabelecida pelo próprio Deus, o rei do Antigo Testamento, tá? Deus mandava o profeta ungir o rei. E Jesus também é chamado de o ungido do Senhor. Por isso ele é rei sobre todas as coisas. Quando Jesus morre e ressuscita, ele fala, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Já reina sobre todas as coisas, tá, irmãos? Por isso a confissão de fé vai tratar a respeito disso aqui. E aí o resultado dessa expiação, ou o resultado desse pacto da redenção, é que Cristo veio para que no tempo certo os seus fossem salvos. Né? Não apenas despertados para a salvação, mas remidos, ou seja, restaurados, chamados, justificados em Cristo Jesus, né? Santificados e glorificados. Tudo isso foi a vontade de Deus. E Ele vai fazer todos os crentes até que nós morramos ou até que Jesus volte. Tá? Esse capítulo da expiação aqui no decreto, né, aqui no capítulo 8, ele é muito interessante, né? É muito interessante. Daria para ficar falando muito tempo, mas vamos passar aqui, senão a gente se perde. Né? Eu não quero me perder. O ponto 5 da confissão vai continuar o que a gente já está falando. Tá? Aqui é a obra de Cristo e o resultado dessa obra. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus, uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. Nós vimos isso em Hebreus, mas nós já lemos isso nessa série em Romanos. Né? Você lembra que Paulo fala que pela desobediência de um só, a morte veio para todos? E pela obediência de um só, muitos foram salvos? É isso que a confissão de fé está falando. Eu não sei se já disse, mas nós fomos salvos pelas obras e não pela graça apenas. Por que pelas obras? Pelas obras de Cristo. É isso. Cristo cumpre aquilo que Adão não pôde cumprir, aquilo que ele não quis cumprir, aliás, né? Por isso ele veio obediente, ele obedeceu até o fim. Esta obediência fez dele a ovelha perfeita, a ovelha pura, imaculada. Ele morreu sem pecados e com isso garantiu a nossa salvação. Então a obediência que nos salvou não foi a nossa, foi a de Cristo. Cristo obedeceu até o fim. E aí sim, a graça de Deus é derramada sobre aquele que crê para a vida eterna. E aí na segunda parte, para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável do reino dos céus. Nós somos salvos por Jesus, de uma vez por todas, reconciliados com o Pai. Né? Paulo vai falar sobre a paz. Né? Deixa eu ver se é no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois,
pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a paz que há. Não há condenação porque nós não estamos debaixo da ira de Deus mais, tá? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livrados pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Pela obra de Cristo nós somos livrados. Porquanto o que for impossível à lei, e ao homem que tentava obedecer à lei, no que estava enfermo pela carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo Jesus, Deus cumpriu tudo que deveria ter cumprido em nós. E só Cristo conseguiu suportar isso mesmo, né? Nós poderíamos ler Hebreus 9 de novo, mas eu acho que a gente já entendeu, ficou mais claro do que tudo aqui, né? Aí nós temos aqui um último ponto que é importante para responder a questão daqueles que morreram antes de Jesus, né? Ele vai ir. E aqueles que morreram antes de Jesus? Uma coisa que vocês precisam ter em mente: a lei nunca salvou ninguém. Ninguém foi salvo por obediência à lei. Todos morreram esperando o Messias chegar. E o Antigo Testamento falava o tempo todo do Messias. Nós é que não sabemos ler mais. Nós é que perdemos o costume de ler. Mas o Antigo Testamento apontava para Jesus o tempo todo. Então, Moisés esperava a vinda do Messias. Sim, Moisés esperava, tanto que ele falava dele, né? Abraão também esperava, que seria o seu próprio filho, né? Alguém da linhagem de Abraão. Muita gente pode ter achado que Moisés era o Messias. Muita gente pode ter achado que Davi era o Messias. Por quê? Eles aguardavam a vinda de Jesus. E aí Jesus não veio, mas eles morreram aguardando a vinda de Jesus. A confissão de fé, no ponto 6 do capítulo 8, vai tratar desse assunto, né? Ainda que a obra da redenção, ponto 6, não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, da obra de Cristo, em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo. Por que desde o princípio do mundo? Porque Adão e Eva já aguardavam a vida do Messias, né? Na verdade, eles receberam a primeira promessa, foi o filho de Eva que viria pisar a cabeça da serpente. É claro, ela morreu aguardando isso, tá, irmãos? Desde o princípio do mundo foram comunicados aos eleitos naquelas épocas pelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que deveria esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, os antigos morreram aguardando. E a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, havia Simeão, lá no início de Mateus, que aguardava a vinda de Jesus. Abre Mateus capítulo 2. Lucas capítulo 2. E vão ler aqui o que Lucas escreveu. Nesse assunto, Lucas traz mais textos do que os outros, né? Mateus faz uma ligação da aliança, mas Lucas fala mais especificamente. Lá em Lucas 2, a partir do versículo 25, você tem a história de Simeão, né? E olha o que está registrado sobre ele. Havia em Jerusalém, versículo 25, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Como assim consolação de Israel? De onde ele tirou essa mensagem? Nós já lemos, né? Então faça uma pausa rápida aí, para vocês vão ver diretamente a ligação com o que Lucas escreveu ali, ó. Vai lá para Isaías, abre no capítulo 40, está escrito o seguinte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já vindo o tempo da sua milícia. Então, nessa profecia da vinda de Jesus, no capítulo 40, Lucas escreveu isso, que Simeão aguardava esta consolação que viria, e até agora não tinha vindo, tá? Revelar ali o Espírito Santo, versículo 26, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, ele morreu depois de ter visto, ele aguardava realmente a vinda de Jesus. Além disso, lá em Lucas capítulo 24,
a gente tem Jesus mostrando que todo o texto do Antigo Testamento falava sobre ele e apontava para ele. Esse texto é muito importante. E muita gente que não conhece ele vai entender a partir de agora, tá? Porque ele meio que expande a nossa mente a respeito de Jesus e do Antigo Testamento. Lucas 24, depois você lê todo o texto de Lucas 24, é bem interessante. Mas lá no versículo 44 diz o seguinte: Jesus estava comendo com alguns discípulos quando ele disse isso, tá? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Aí ele vai tratar das palavras que ele falou antes. Importava se cumprisse, e ficou ruim a área aqui, né? Eu acho que vou colocar de jeito mais certo, né? Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, lá no Pentateuco, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todos esses livros tratam de Jesus, né? E nem os discípulos daquela época sabiam muito bem como enxergar. Tanto que depois que Jesus falou isso, ele mesmo abriu o entendimento deles. Olha o versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas destas coisas. Interessante demais isso aqui, né? Eu tenho que me limitar, senão eu falo demais. Temos 16 minutos da segunda parte, mas veja Jesus falando sobre a salvação em todos os povos, não de todos os povos. Lucas coloca isso aqui e logo depois, em Atos, na continuação do seu livro, ele fala que o Espírito Santo viria fazer justamente isso. Pregar o Evangelho, que é o Evangelho do arrependimento, em todas as nações. Então a expiação, ela é limitada e é ilimitada ao mesmo tempo. Ilimitada em qual sentido? Cristo perdoou pessoas de todas as nações, mas não perdoou todas as pessoas de todas as nações. Por isso que ela é limitada. Ela é limitada porque de todas as nações, Cristo perdoou pessoas, né? Pode parecer confuso, mas é isso mesmo. Vamos passar então para a parte final, e o estudo, a parte comum termina aqui, aí a gente entra na parte polêmica, né? Tem muito texto que dá a entender que Jesus morreu por todas as pessoas. E aí a gente vai ler 3, né? Antes de ler o texto, e eu coloquei de forma muito confusa aqui, né? Foi até bom ter gravado de novo, porque as ordens aqui da parada tá diferente, tá? A gente vai resumir o que nós vimos e depois ler os textos polêmicos, é isso, tá? Nós vimos primeiro que Jesus veio pelo seu povo, tá? Veio salvar o seu povo, o povo que ele recebeu do Pai, o Filho recebeu um povo do Pai, esse povo estava em pecado, ele veio expiar os pecados desse povo. A expiação tirou a culpa de todos os que são escolhidos. Como nós lemos em Hebreus, e toda a Bíblia vai tratar disso. Os textos lá de Levítico também, né? Esse é um ato único, tá? E o seu poder é eterno, ou seja, não vai haver necessidade de outra expiação. E nós também não vamos conseguir conquistar a salvação por meio da obediência da lei, porque na verdade Cristo já conquistou a salvação, tá? Então a NPP nesse caso falha terrivelmente, né? A nova perspectiva de Paulo distorce tudo e fala que não, pelas obras você tem que cumprir para ser salvo, senão você é condenado ao inferno. Não, a Bíblia fala que foi de uma vez por todas. Hebreus 9, do versículo 11 ao 15. Eu recomendo que você leia Hebreus 9, de 11 a 15, em todas as traduções, para que você entenda realmente, né? Não entenda realmente porque a gente já falou, mas que isso fique eu dei bolando, para que isso fique na sua mente, tá? Estou embolando tanta coisa que veio para falar. Caso a expiação fosse feita para todos os humanos, o que aconteceria? Não haveria do que condenar as pessoas, tá? Se Cristo tivesse expiado o pecado de todo mundo teria de ser perdoado, assim como acontece com os eleitos, tá bom? Deus, nesse caso, seria injusto ao condenar as pessoas, porque como você condena alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus?
a pessoa não pertence mais a ela pertence a Jesus. Mas é claro, é por isso que a expiação não é ilimitada nem na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, como é que a gente responde à questão da expiação ilimitada? Tá, beleza, mas Deus fala de todo, né, de tudo, ou de todo o mundo, com o simples fato de que Deus espalhou o seu povo pelo mundo e agora ele está ajuntando o seu povo espalhado pelo mundo. Então, nesse sentido, a expiação ela não tem limites, ela alcança as pessoas em todo o mundo. E muitas vezes na Bíblia é isso que o todo quer dizer, todos os crentes, todo o povo de Deus. Mas as pessoas fingem não entender isso, né? É impressionante. Então vamos ler os textos polêmicos aqui. Eu tenho 3 textos polêmicos e eu sei que tem mais um, mas eu não lembro onde que está. Se não me engano é Pedro que fala. Mas vamos ler os textos que eu tenho aqui. E se aparecer outros, vocês me falam e a gente faz um vídeo específico para eles. São 3. Primeiro texto, João 3, versículo 16. Muita gente vai falar que esse texto fala da expiação ilimitada, tá? Só por causa da parte A do versículo. Agora, leia com calma o texto, ó. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí tem uma vírgula. Muita gente para nessa vírgula e fala, Deus deu o seu Filho unigênito para todo mundo. Mas o texto não está dizendo isso. Você tem que entender que o texto só está dizendo o que ele está dizendo. E se você não leu todo o texto, então você não sabe o que o texto está dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu seu Filho para salvar aquele que nele crê. Antes disso, você já tem Jesus falando sobre isso. Quer ver? Onde que ele fala? Deixa eu ver aqui. Que é nascido, o vento sopra, se tratando, eu não lembro agora onde está. Ah, sim, no versículo 14 você já tem essa informação. Se você não lê todo o texto, fica difícil, mas olha o versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja morto nesse caso, né? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus foi levantado, como a serpente foi levantada, está registrado em Números, para que todas as pessoas que creem em Jesus sejam salvas. É isso. Então, João 3,16 não fala de expiação ilimitada. É até estranho usar esse texto para isso, né, irmãos? E esse não é o pior. Aliás, esse é o pior, porque ele é mais claro a respeito da expiação ilimitada que tem. Tem textos mais difíceis, como o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte, abre aí 1 Timóteo 2, versículo 6. O texto diz o seguinte, vou ler só o texto do jeito que eles fazem, tá? Ó. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele só lê essa parte, mas se o texto não está dizendo o que ele não disse. E o texto todo não está dizendo que ele morreu por todos os humanos, até aqueles que serão condenados. Uma outra coisa, a teologia paulina não ensina expiação limitada, pelo contrário, é uma das teologias que mais fala da eleição e predestinação. Então, como pode aqui ele ter esquecido? Obviamente, o erro está no leitor e não na Bíblia, tá, irmãos? Aí você volta no primeiro versículo do capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O texto ainda não acabou, ainda tem uma vírgula, mas Paulo está falando sim. Ore por todos os homens, pregue para todos os homens, para qualquer pessoa, pregue para todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo está mandando para que nós oremos e preguemos o Evangelho para todo tipo de pessoas, inclusive as autoridades, para que Deus faça com que eles nos deixem em paz. É isso que Paulo está falando. Ou seja, o texto ainda não está falando sobre uma expiação ilimitada.
Ele só está dizendo que Deus vai salvar todo tipo de pessoa e que nós devemos orar até pelos políticos, pelas autoridades e tal. Entende? O qual deseja que todos os homens sejam salvos, versículo 4, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os tipos de homens. Né? Deus não quer só que judeus sejam salvos. Deus não quer só que pessoas pobres sejam salvas. Né? Esta é a ideia. Deus não quer só que o escravo seja salvo. Ele também vai salvar o patrão. Ele também vai salvar o dono, né? O senhor, né? da propriedade e tudo mais. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. De forma nenhuma ele está mandando você achar que Jesus morreu para salvar todos os homens da terra, incluindo aqueles que serão condenados. O último texto polêmico está lá em 1 João. Acho que esse é o mais difícil, né? Acho que ele é o mais difícil porque ele é o mais direto. 1 João, capítulo 2, diz o seguinte... capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, o texto estaria supostamente dizendo que Cristo é propiciação pelos pecados até daqueles que Ele mesmo vai condenar ao inferno. Esta é a ideia que muitos passam. Só que a gente tem que ter em mente que a teologia joanina, ela não prega expiação ilimitada. Pelo contrário, é um dos livros que mais falam de Jesus ter um povo e morrer por esse povo. Então, dentro de toda a teologia joanina, a ideia de Jesus morrer é sempre para salvar o seu povo. Leia, por exemplo, João 17. Veja João 17 como Cristo é direto. Então, como é que João mudou de um ponto para o outro? Ele mudou, né? João 17 é muito direto. Cadê? Eu te glorificarei, deixa eu ver aqui. Aonde que está? Peço, cadê? Peço, aqui. Não. A exaltação do mundo, santifica, a favor deles, santifica a mim. No versículo, rapaz, eu esqueci agora. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Beleza, achei que eu pausei. Vamos ver se tomara que tenha funcionado. Era no versículo 9, ó. É por eles que eu rogo, pelos seus discípulos, pelo seu povo, tá? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Novamente trazendo a ideia da doutrina da aliança, da redenção, a qual Deus dá um povo para Cristo. Então, como é que João vai mudar do nada? Obviamente, você tem que considerar também que João está escrevendo uma carta para um povo específico. E este povo está recebendo, né, e está lendo. E João já tinha dito que Jesus ia salvar pessoas de todos os lugares. Lá em João 10 você tem o que é o cumprimento da profecia de Ezequiel 34. Então, João não está falando sobre expiação ilimitada. Vamos ser sinceros. Em nenhum momento do texto ele fala sobre expiação. O primeiro versículo já resume tudo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos do povo que estava recebendo. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo que creem em Jesus têm o perdão dos seus pecados. Tá bom, irmãos? Então, esse ponto eu sei que é o mais difícil de compreender, mas para compreender melhor, é bom você ler os capítulos 3 de João, 1 de João, 3 de João, 6, 8, 10, 11, 15, 17. Tá? Esses capítulos vão ajudar a entender a teologia de João. E aí, quando você vem para a carta de João, é a mesma teologia, não muda. Tá? Só que esse ponto realmente é um pouco mais difícil de entender. Acredito que tenha sido os textos mais complexos para entender a expiação ilimitada e que mostra, sim, que Cristo morreu para salvar o seu povo. Tá? Terminamos o quinto estudo e o próximo será o último. A gente vai tratar do chamado eficaz e da perseverança dos santos. Esse tema é dividido em duas partes também e são duas doutrinas em um estudo só. Tá bom?
o que significa que vai ser maior? Não, na verdade não. Porque muita coisa já foi falada. Então a gente não precisa ficar repetindo, né, irmãos? Muita coisa já foi dita. Então, o chamado é eficaz. Por que o chamado tem que ser eficaz? Porque Deus elegeu. Por que a perseverança dos santos? Porque ele já disse que serão salvos. Basicamente isso. Mas vamos ler alguma coisa a mais durante o estudo. Fiquem com Deus. Obrigado aos novos membros que estão assistindo. Se você viu o vídeo e ainda não é membro, pode ser que eu tenha liberado o vídeo um pouco para o pessoal do público do YouTube, se torne membro do canal Palavras em Chamas, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo que vai vir no canal, seja lá qual for. Fique com Deus e tchau.